Eu gostava, da minha função, deixa-me de pessoa que está muito fora do quadrilátero e tenho essa vantagem, porque ajuda-vos a enfrentarem aquilo que está do outro lado da Câmara, com a ignorância, digamos, comum das pessoas. Imaginem que eu tinha 1.000 milhões de euros para investir nesta região. E a minha pergunta era bem-vindo. A minha pergunta é a seguinte: porquê é que eu devia de investir nesta região? O que é que me davam, não é? Porquê aqui? Bom, se me permitem, eu acho que é uma grande imaginação dizer que era ótimo que o tivesse. Infelizmente isso não é verdade. Mas há várias razões, e as razões são diversas. Há pouco no fórum se falou na possibilidade de um hotel em Famalicão. Portanto, houve aqui uma reclamação de um cidadão dizendo que tinha uma dificuldade de que não havia. É de facto, para um investidor privado, essencialmente, nós temos riquezas talvez únicas no âmbito de todo o quadrilátero. E aqui, se me permitem, não querendo ser individualista, vou falar em Barcelos, naturalmente, que digamos, o concelho que eu conheço melhor e onde há, de facto, diversas áreas onde se pode investir. E uma delas, que absorveria valores dessa natureza, seria a recuperação de toda a margem ribeirinha que nós temos, que é lindíssima, e uma das ambições que tenho aqui, se me for permitido enquanto autarca, é fazer a sua recuperação, fazendo uma ligação natural pela zona ribeirinha, exposendo a balnear muito próxima de nós, e que poderia, do ponto de vista do investidor, ser um potencial enorme para qualquer tipo de investidor. Mas temos outras áreas e, portanto, temos, do ponto de vista da gastronomia, possibilidades. Mas as nossas aqui seriam hoteleiras, também temos dificuldades hoteleiras, mas, acima de tudo, digamos, pôr ao serviço de todos e não dos barcelenses toda uma beleza natural que Barcelos tem e, portanto, eu diria que com este projeto as outras cidades do quadrilátero não teriam muitas possibilidades. De qualquer maneira, eu acho que temos aqui, do ponto de vista global do quadrilátero, as outras cidades terão, com certeza, outras áreas mais atraentes, mas a que eu vejo assim para qualquer investidor era esta, não tenho dúvida, e garantidamente, um excelente negócio para qualquer investidor que quisesse investir em Barcelos. Deixe-me só pôr-lhe aqui mais uma pecinha na engrenagem. Se fosse um investimento, vamos supor que este investimento dos 1.000 milhões de euros era um investimento industrial que podia ser em qualquer dos municípios da região. Não iria haver competição entre os quatro, em vez de pensarem em conjunto, ir competir entre os quatro para que esse investimento ficasse, neste caso, no seu caso, em Barcelos? É natural que essa competição exista. Aliás, é claro que no quadrilátero não temos unanimismos, portanto, temos, de facto, causas comuns, temos, naturalmente, permita uma expressão, o nosso bairrismo e a tendência para a defesa natural daquilo que é o nosso concelho. Agora, seria, naturalmente, uma competição saudável, porque nós estamos num momento que é necessário investimento, é necessário criar postos de trabalho, e Barcelos é um concelho que tem dificuldades enormes, porque sofreu muito com a consequência do abandono do setor têxtil, e, portanto, nós temos aqui algumas dificuldades que, com certeza, os colegas dos outros concelhos perceberiam a tentativa do Presidente da Câmara cativar o investimento. Mas eu acho que nós devemos fazer e cativar investimentos que sejam complementares noutras regiões. Há bocado no fórum ouvi o professor João Duque falar naquilo que eu concordo plenamente no seu estabelecimento de ensino. Como imaginam, em Barcelos eu tenho 89 problemas desses. E, portanto, tem reivindicações permanentes dos seus presidentes da Junta, legítimas, que cada um quer ter o seu campo de futebol, cada um quer ter a sua casa mortuária, cada um quer ter o seu espaço, e eu sou da opinião que devemos fazer a gestão de recursos próprios. Já chega a alguns problemas do passado de maus investimentos, e infelizmente tenho muitos em Barcelos, de infraestruturas que se gastaram dinheiros públicos de uma forma incompreensível, e, acima de tudo, aquilo que eu acho que nós, como autarcas, e talvez seja uma das minhas deficiências, em aspas, porque sou empresário e, portanto, tenho o dever e a obrigação de cautelar, como empresário, os meus interesses, e faço com o mesmo empenho aqui no município. Como dizia, é nosso dever
acima de tudo, uma coisa que não acontece, não tem acontecido, mas que temos que começar a alterar a mentalidade. É a sustentabilidade desses investimentos. Nós hoje somos confrontados com uma série de investimentos feitos e que se estão a deteriorar, ou por falta de utilização, ou porque foi por impulso político, e nós temos que acabar, de facto, com essa teoria, e temos o dever e a obrigação de fazer uma gestão comum, conjunta, criando o máximo possível de energias nesta matéria. Deixe-me dizer que eu, quando vim para a Câmara Municipal de Barcelos, fui confrontado com uma parceria público-privada que informava, de facto, destes erros. Estava previsto fazerem 18 complexos esportivos em Barcelos. Por maior dimensão que tenha o Conselho, isto não é viável, e 9 piscinas. Olhando para a piscina municipal que nós temos, que dá prejuízo, eu não seria um bom gestor criar outros 9 prejuízos. Isto não faz sentido do ponto de vista da política e da gestão autárquica e, portanto, estou a fazer um esforço no sentido de alterar estas situações. Como sei que, por exemplo, isso é uma questão de razoabilidade e de responsabilidade, sei que eu teria um custo de 8 milhões em rendas, 8 milhões esses que o Orçamento Municipal não suporta. Mas como a parceria tem um desvio muito grande, muito rapidamente, com a parceria em pleno, passaríamos para 16 milhões. Isto é não ter visão de futuro e não perspectivar que ao avançar com um projeto desses, eu estou completamente, não fui eu, foi o executivo anterior, a hipotecar o futuro no imediato, porque um contrato que é feito por 30 anos, portanto, nós temos essas limitações. Nós temos que ser conscientes e responsáveis e temos que perceber, e dou os parabéns ao professor, porque é o correto, não faz sentido fazer um polidesportivo quando a 2 metros tem outro. Há que fazer um acordo com o vizinho no sentido da utilização desse espaço. Portanto, eu sou e comungo perfeitamente isso e compreendo que eu aqui em Barcelos tenho essa dificuldade, porque tenho um número de presidentes de junta muito elevado, aquilo que eu costumo chamar os meus 89 filhos, fora do casamento, é claro, e portanto são tenho... mais esses filhos todos, não são? Não, eu respeito, repare, eu posso lhe falar um bocadinho, eu sou dos autarcas contra a reforma administrativa, porque acho que a reforma administrativa tem que ser discutida de uma forma muito mais ampla, muito mais aberta e, acima de tudo, temos que pôr as pessoas para quem trabalhamos a discutir. Nós temos a tendência, muitas vezes, depende das zonas onde nós vivemos, temos sempre a tendência para achar que devemos acabar com esta ou com aquela. Eu não fui eleito, nem me sinto com legitimidade para acabar com qualquer freguesia do Conselho de Barcelos. E é por isso que nós temos que perceber a relação que existe, a relação de proximidade e de solidariedade que o Presidente da Junta desenvolve, para tentarmos perceber porque é que eu não sou a favor desta reforma. Porque o Presidente da Junta tem um papel fundamental num Conselho como o nosso. Nós temos uma ruralidade da qual eu me orgulho e, portanto, também temos que compreender essa ruralidade, as dificuldades que essa ruralidade tem, e quando muitas vezes falamos em gestão de infraestruturas comuns, temos que perceber que, por exemplo, no Conselho de Barcelos, há várias freguesias que não têm serviço público absolutamente nenhum. E, portanto, ao retirar este elo fundamental de ligação, que é o Presidente da Junta, vamos criar, a partir daqueles cidadãos, uma série de problemas que não fazem sentido. Ainda por cima, a razão com a qual é argumentada, que é a razão financeira, não colhe, porque se nós formos ver ou comparar o custo deste serviço público que é desenvolvido pelos Presidentes de Junta, comparativamente ao ganho, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que vale a pena fazer este investimento. E, portanto, eu sou daqueles que entendo que esta reforma administrativa tem que ser cautelosa, pensada e, acima de tudo, ouvir, essencialmente, as pessoas que são atingidas, neste caso, que são os barcelenses. Na perspectiva de Guimarães, faz sentido um alargamento do quadrilátero? Isto é, faz sentido o alargamento para uma maior afirmação de uma região que conhecemos como Minho, Vinho Verde, Região Verde de Portugal? Sr. Professor, antes, porque achei interessante a sua pergunta sobre... Também quero os 1.000 milhões para si. Os 1.000 milhões. Os 1.000 milhões. Já percebi. Só não percebi se eram 1.000 milhões para investimento público ou investimento privado. Não, mas eu vou responder da ótica pública também, que é que nos compete. É assim, nós, cidade de Guimarães, Conselho de Guimarães, temos uma especialização. Hoje poderá-se chamar uma especialização inteligente, que é, temos um património histórico de séculos, da fundação, e requalificamos e regeneramos, damos-lhe função. Portanto, temos uma aposta de há muitos anos na educação transversal, desde o ensino pré-primário, desde os primeiros passos, até o ensino superior
e aos institutos que fazem o interface entre a universidade, entre a fábrica de conhecimento e a nossa economia. E depois temos uma atividade cultural que procuramos que seja mais densa, de maior qualidade e até com maior frequência. Então, com os 1.000 milhões, o que é que nós faríamos? Uma grande plataforma de conhecimento, de criatividade e de cultura, agregando, proporcionando, dando atratividade à fixação de micro, pequenas e médias empresas à volta desta área do conhecimento e da investigação e da cultura, fixando talentos para que deem sustentabilidade a este grande projeto. De certo modo, aumentaria a osmose que nós estamos a fazer hoje entre a universidade no próprio centro da cidade, com todas as suas aptidões na parte mais final, possamos dizer, do seu conhecimento, fazendo com que a cidade de Guimarães fosse uma cidade histórica, patrimonial, conhecimento, uma cidade da cultura e fosse uma referência nacional e mundial. E, obviamente, nessa altura, nós poderíamos alargar perfeitamente o quadrilátero, porque tínhamos condições para isso. Ok, muito bem. Já agora, quando se fala em cooperação, há um princípio que também é um princípio difícil de aceitar, que é o de cedência. Já estamos a ver que, quando eu venho com 1.000 milhões, toda a gente quer os 1.000 milhões para si. Mas, no quadro atual, como é que, por exemplo, Braga vê a possibilidade de ceder a algum tipo de atividade em benefício dos seus parceiros, no sentido de depois deixar congregar em si um outro tipo de compensação? Eu não sei se isso foi discutido, se está previsto, ou se é algo que está absolutamente posto de parte. É uma pergunta difícil, o que é que eu estou disponível para ceder, com certeza, porque tenho se calhar menos competências, ou admito que possa haver mais competências noutras áreas, noutros municípios do quadrilátero para desenvolver esse tipo de atividade, em contrapartida de eu concentrar em Braga uma atividade de compensação. Deixe-me ir aos 1.000 milhões. Toda a gente quer os 1.000 milhões. Mas não na perspectiva de querer os 1.000 milhões. Na perspectiva de recolocar a questão, o que é que nós temos, quais são os ativos que temos para que esses 1.000 milhões sejam, sobre o ponto de vista da opção, investidos nesta região. E, de facto, temos um conjunto de ativos importantes. Desde logo, temos um aeroporto, todos nós, a meia hora desta região. Um aeroporto de qualidade. Desde logo, temos uma capacidade grande de reter talento nas diversas áreas do ID, das tecnologias avançadas. Desde logo, temos uma área que está a dar os seus passos no domínio das nanociências, das ciências de nanotecnologia, das áreas da saúde. Temos um património riquíssimo. Temos uma oferta, embora a Famalicão ainda tenha a oportunidade de ter um bom hotel, temos uma excelente oferta nas 4 cidades de hoteleira, tirando a questão de Famalicão. Temos um conjunto de recursos turísticos, de tradições turísticas muito fortes. Temos grande potencialidade de crescer na área do turismo. Temos uma oferta diversificada, que vai desde o litoral, ao turismo do litoral, até ao turismo da serra. Ou seja, de facto, o investidor que queira investir nesta região, de certeza absoluta que vai encontrar aqui, para além destes recursos, parceiros, que serão as autarquias, na assunção, na verdadeira assunção daquilo que é o papel indutor que as autarquias têm que assumir em todos estes domínios. Agora, desculpe, deixe-me interrompê-lo. Tem a mão de obra de qualidade? E temos mão de obra de qualidade. Pronto, isso é importante. E temos, além disso, também áreas que, apesar dos tempos que estamos a viver, que são áreas de clusterização. Hoje tivemos a oportunidade de falar delas aqui, mas, por exemplo, nós concentramos nesta região, se calhar, das melhores áreas naquilo que é a nova indústria de tecnologia avançada já no domínio têxtil e, se calhar, aquilo que há de melhor já também num perfeito quadro de internacionalização naquilo que há em termos de construção civil. São áreas que requerem
que se gize um novo pensamento estratégico de posição global, mas de facto são ativos que estão nesta região e que nós devemos contar com eles e que nos deixam também naturalmente preocupados. Quanto à questão que me colocou, de facto, nós todos somos eleitos no sentido de também protegermos aquilo que é nosso, o que é das nossas cidades e, naturalmente, que, como o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos disse, se houver um investimento, se houver que alocar qualquer ativo para uma destas cidades, todos nós temos, isso é uma matriz do autarca, puxar a brasa um bocado à nossa sardinha. Mas, de facto, quero lhe dizer que tenho a particularidade de estar a conviver com colegas autarcas no domínio deste quadrilátero, desde o início, praticamente, deste mandato, e aquilo a que assisto é que até o formato de discussão que fazemos no seio do quadrilátero vai no sentido de quebrarmos também essas barreiras, porque, de facto, nós não podemos ser contraditórios no discurso. Se entendermos que a afirmação desta região passa por uma lógica policêntrica de afirmação dos nossos ativos e que só em rede é que, de facto, conseguimos estabelecer um regime competitivo nesta aldeia global, nós temos que também perceber esta lógica do individual. E, de facto, é um regime que, de alguma forma, as próprias autarquias e o modelo de organização até territorial já observa. Nós também compreendemos, nas mais diversas áreas, o regime subsidiário. Nós temos que ter uma atitude subsidiária, fazemos isso já de alguma forma entre a grande diferença que há entre o litoral e o interior. E, de facto, este é o princípio. Nós somos um país pequeno, nós, de facto, podemos ter, esta região tem um público-alvo de 600 mil habitantes, mas tem um impacto direto em 1 milhão de habitantes. Nós estamos numa euro-região com recursos transfronteiriços interessantíssimos, aqui com a Galiza. Temos uma lógica defendida e planeada e discutida, ainda não implementada, naquilo que para nós é importante também na área da competitividade desta região, que é a mobilidade. Já hoje aqui isso foi falado. E, de facto, se me colocarem amanhã se determinado investimento que gera emprego, que gera talento, que retém quadros nesta região, se em vez de ficar em Braga, ficar em Barcelos, nós todos teremos que fazer um esforço para compreender, para ver quais são as nossas fragilidades, porque, de facto, nós temos que olhar, sob o ponto de vista da afirmação competitiva, da afirmação da região, um bocado nesta lógica, não deixando de ter esta matriz, que é nossa, praticamente faz parte do nosso ADN, mas fazendo um esforço de cooperação. E é isto que o quadrilátero faz e tem conseguido fazer. Quando o meu colega Lionel, há bocado, disse, há um conjunto de ações imateriais que passam despercebidas ao cidadão comum e que têm aspectos extremamente importantes. O facto de todos os vereadores destas 4 câmaras municipais se sentarem todos juntos, que antes de existir esta figura do quadrilátero, isso se calhar nunca aconteceria, a discutirem problemas de educação na área da educação, a discutirmos, por exemplo, a forma como comunicamos com o cidadão. Se tivermos amanhã um modelo de balcão único, em que o cidadão de Barcelos, que precise de ter ou de intentar qualquer investimento em Braga, o puder fazer através do balcão único de Barcelos, no mesmo regime de comunicação, nós estamos, de facto, a prestar um serviço de qualidade ao nosso cidadão. Sim. E é um bocado neste contexto que, dando estes passos, que amanhã, não tenho dúvidas nenhumas, nós não vamos ter esta lógica tão centralizadora no domínio daquilo que é o nosso município e olharmos com a nossa individualidade
para a realidade desta região e da afirmação desta região. Muito obrigado. Eu gostava de lhe perguntar, em termos práticos, esta associação dos 4 municípios, em que medida é que permitiu reduzir custos? Assim, neste momento, nós estamos a tratar quase, eu diria exclusivamente, de projetos comunitários. Mas vou já dar exemplo concreto de redução de custos. Quando eu falei há pouco da programação cultural, se nós tivéssemos que contratar aquelas atividades culturais individualmente, ficaria muito mais caro do que aquilo que nos ficou. Efetivamente, a produção foi tratada, digamos, em escala, aproveitou-se para ir mais longe, inclusivamente, do que as próprias cidades, vendendo o próprio produto para outros lados e, portanto, conseguimos, efetivamente, baixar custos. E esta, digamos, é apenas um exemplo de uma estrutura que está a crescer a partir de projetos do CREN que estão neste momento a ser executados ou a executar no futuro, não é? Alguns já estão, outros estão parados à espera que efetivamente sejam vistos e aprovados, mas efetivamente no futuro, por exemplo, o exemplo que acabou de ser dado pelo balcão único, potenciado pela rede de fibra óptica, vai claramente potenciar custos ou vai baixar custos. A questão do estudo sobre a mobilidade, se conseguirmos fazer aqui uma maior proximidade entre os 4 municípios no que toca à interação entre os diversos transportes. Se conseguirem ou têm que o conseguir? Assim, tudo isto, logicamente, não depende só de nós. No que depender de nós, a determinação é muita. Penso que já ficou bem espelhada aqui nas declarações do Sr. Presidente e Vice-Presidente aqui presente, que falaram antes de mim. Portanto, no que depender dos autarcas, isso será efetivamente para se fazer. E nós não temos que estar sempre também a pensar e a lamentar-nos sobre as verbas que vêm ou deixam de vir. Também temos que ser proativos e pensarmos como poder potenciar o nosso território, mesmo que não venham verbas públicas, porque, como disse, o exemplo que acabou de dizer, eu fui o único que não falei dele, mas efetivamente, se queremos atrair esse tipo de investimentos, logicamente que temos que preparar as coisas para isso. E não vai ser propriamente o CREN ou o Governo que nos vai dar as verbas para prepararmos isto. Vai ser o tipo de políticas comuns que vamos adotar, vai ser a capacidade de projetarmos em termos do quadrilátero como uma cultura comum, que vai fazer com que as pessoas fora, que queiram efetivamente investir, ou aqui em Portugal, ou na região norte, ou na Europa, porque não, pensar que o facto de ter aqui 4 municípios que se juntam, que têm uma perspectiva comum, que têm políticas claramente definidas, quer para o seu desenvolvimento, quer para o seu crescimento, quer para se internacionalizar, isto vai ser uma fonte de atração. As pessoas terão que saber claramente que estamos num território bem situado em termos de infraestruturas rodoviárias, temos também algum acesso ferroviário que deveria ser muito melhor do que aquilo que é, efetivamente. Estamos próximos de outras valências de transportes, como o Porto de Mar ou o aeroporto, mas também, e aqui lá está o espírito do quadrilátero a funcionar, se porventura esse investimento pudesse ser repartido pelos 4 municípios, ótimo. Se não pudesse ser repartido, teria que ser colocado num só espaço. Eu comungo plenamente aqui do meu colega Vítor, que o importante é que não saísse para fora da região. O importante é que ficasse na região, porque ao ficar num desses 4 municípios ou de outros aqui próximos, logicamente estaria a potenciar também a nossa região. E não preciso ter um hotel em Famalicão quando eu tenho 20 hotéis a 10 minutos daqui de Famalicão. Logicamente, se o puder ter, tentaremos que esse investimento venha e iremos acarinhá-lo. Mas tenho consciência que em Braga, Guimarães e Barcelos têm ótimos hotéis, portanto, eu não tenho que estar preocupado com isto. Não é? Muito obrigado a todos pela vossa participação neste programa. É o ponto final na Conferência do Quadrilátero Urbano do Minho, que reúne, como eu disse, 4 municípios desta região, a saber Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão. Muito obrigado a todos.